Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui a gente vai ver então algumas recomendações, algumas disposições sobre disposições construtivas das armaduras, alguns requisitos da norma, tá? Ainda não é o detalhamento final das nossas vigas, mas isso aqui a gente já tem condições de fazer logo no início lá do nosso dimensionamento, tá? Então vamos lá, né? É, Armaduras longitudinais máximas e mínimas. O que acontece? Nós calculamos lá uma certa quantidade de armaduras, né? Uma área de aço para as nossas vigas. Porém, a norma nos fala, a norma nos traz esses dois conceitos aqui, que a gente tem uma armadura mínima que nós temos que ter na nossa seção transversal e também existe uma armadura máxima, que é algo que nós não podemos extrapolar, tá? Então, ó, o item 17.3.5 da norma, ele fala o seguinte aqui, ó. A ruptura frágil das seções transversais, quando da formação da primeira fissura, deve ser evitada considerando-se para o cálculo das armaduras um momento mínimo, mesmo que a minha viga não tenha momento nenhum nela, né? Ou que só tenha o peso próprio, que vai, de certa forma, vai gerar um certo momento. A gente tem que considerar um momento mínimo, dado pelo valor correspondente ao que produziria a ruptura da seção de concreto simples, supondo que a resistência à tração do concreto seja FCTK superior. Resistência à tração do concreto no limite superior dela. São aquelas fórmulas, aquelas equações que a gente viu lá no começo da nossa disciplina, tá? Devendo também obedecer as condições relativas ao controle de abertura de fissuras. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente, tá? Quando a gente estiver trabalhando com estados limites de serviço. A especificação de valores máximos para as armaduras decorre da necessidade de se assegurar as condições de dutilidade, aquilo que a gente já vem estudando, né? A minha viga ela tem que avisar que ela vai cair, que ela vai romper, e de se respeitar o campo de validade dos ensaios que deram origem às prescrições de funcionamento do conjunto aço-concreto. Então, basicamente, o que tudo está querendo me dizer? Que eu tenho, mesmo que a minha viga tenha um esforço bem pequenininho, eu tenho uma quantidade de armadura mínima que eu vou ter que colocar. Então, eu tenho que sempre que calcular a armadura com base no esforço solicitante, no momento fletor que está atuando, mas eu também tenho que comparar com a armadura mínima necessária para aquela viga. Porque se alguma hipótese a minha armadura mínima calculada, a mínima, for maior do que aquela que eu calculei, nós vamos adotar então a armadura mínima, tá? E a gente tem também uma limitação da quantidade máxima de aço que a gente pode colocar numa viga. A gente não pode entupir ela de aço também não, beleza? Então vamos lá, olha só. A armadura mínima de tração de um elemento, a armadura mínima de tração, né, do elemento submetido a um esforço de flexão, deve ser determinada pelo dimensionamento da seção ao momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15%. Então, a gente teria que calcular um MD mínimo, qual que seria o momento mínimo para aquela peça, e a partir dele, com esse momento mínimo, a gente calcularia, então, a nossa área de aço, tá? Seria a armadura que absorve o momento mínimo, tá? Dado por essa expressão aqui, ó, 0,8 de W0 aqui, FCTK superior, onde esse W0 aqui, ele é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto relativa às fibras tracionadas. Isso aqui tem um valorzinho, tá? Ele tem um valorzinho. E aí, ó, a resistência à tração do concreto aqui, ó, do limite superior, é dado, então, por 1,3 vezes a resistência à tração média. Lembra lá que a gente tinha os três limites? Superior, médio e inferior, tá? FCTK superior, FCTK inferior, FCTK médio, que é o FCTM. E o FCTM ele é 0,3 vezes a raiz cúbica do FCK ao quadrado aqui da DMPA. Mas, vias de regras gerais, a gente não costuma calcular isso aqui não, tá? A norma ela já traz para a gente, então, uma tabela, tá? Alternativamente, ao invés de calcular aquela armadura que absorveria o momento mínimo, ao invés de calcular o momento mínimo, a gente se baseia muito aqui nessa tabela, tá? Então, a armadura mínima ela pode ser considerada atendida se forem respeitadas as taxas mínimas de armadura da tabela 17.3, que é essa aqui da norma, tá? Aqui tá a tabela 2 porque eu peguei de outro material. Como que funciona essa tabela? Basicamente, aqui, ó, esses valores aqui, ó, 20, 25, 30, são as resistências características à compressão do nosso concreto, tá? Em MPa.
Então, eu tenho aqui, se eu estiver usando um concreto de 20 MPa, um concreto de 25, de 30, 35, 40, 45, 50, e aqui já os concretos de alta resistência, né? 55, 60 e 90 megapascal. E aí, como que é isso daqui? Considerando que a nossa seção é retangular, a nossa armadura mínima, a gente vai calcular uma taxa de armadura mínima dada em porcentagem. Então, isso aqui são valores, ó, de rho, esse rho aqui, ó, rho mínimo, estabelecido nessas tabelas, né? Aqui fala o que ele supõe para considerar isso daqui, que é um ACA 50. Então, se for ACA 60, aí não tem como, eu tenho que realmente calcular o momento mínimo e a partir dele determinar a armadura. Mas dificilmente em barra longitudinal a gente usa ACA 60. Então, como que vai funcionar? Aqui é a porcentagem da área de concreto que a gente precisa ter, tá? O rho mínimo é a AS mínimo vezes, ó, esse rho mínimo, ele é, então, a minha área de aço mínima, tá? AS mínimo, dividido pela área da seção transversal, tá? Então, olha só, a minha área de aço mínima, ela vai ser, então, a minha taxa mecânica de armadura aqui, que é o rho mínimo, vezes a minha área de concreto da seção transversal. Então, vamos supor que eu tenho um concreto de 25 megapascal. Isso aqui é 0,15%. Então, a minha taxa, quantidade de armadura que eu preciso ter, vai ser 0,15% vezes a área de concreto. Supondo aí uma viga de 12 por 30, então 12 vezes 30. E aí eu consigo, então, calcular essa armadura mínima mais rapidamente, tá? Então, basicamente é isso, que na taxa de armadura mínima, a gente vem aqui, olha, percebam que até concretos da classe de 20, 25 e 30 megapascal, a nossa taxa de armadura aqui ela não varia, então é 0,15% da área de concreto, né? Vamos pensar aqui nessa viga, então, aqui de uma viga de 12 por 30, ó, daria, então, 12 vezes 30, 360 centímetros quadrados aqui, vezes 0,15, dividido por 100. Ó, eu precisaria de ter aqui no mínimo, então, ó, 0,54 centímetros quadrados de área de aço nessa nossa viga, tá? Para combater a área de aço de tração, né? Então, supondo lá que eu calculei, essa viga ela é uma viga arquitetônica, ela não tem função muito estrutural, ela está ali só na fachada, né? Não tem nenhuma alvenaria por cima dela, nem nada, sei lá. E aí eu calculei lá, eu achei que eu precisava de 0,4 centímetros quadrados pela forma convencional que a gente já conhece. Qual que eu vou usar? Eu vou usar, então, a armadura mínima, ok? Eu vou usar a armadura mínima, porque nesse caso ela é maior do que a calculada. Então, a gente sempre faz essa comparação, podemos sempre usar essa tabelinha aqui, beleza? Vamos para frente aqui. Agora, a gente tem também uma limitação de armadura máxima que a gente pode ter na nossa seção transversal. Que valor é esse? Que armadura é essa? Então, olha só. A soma das armaduras de tração e compressão, a armadura de tração e compressão, esse AS', inclusive a gente ainda não viu até o presente momento sobre ele, que isso aqui seria uma armadura de compressão na nossa viga, que vai ser quando a gente estiver estudando, né, logo na próxima aula já, sobre armaduras duplas, né? Quando em uma viga eu não consigo atingir eu ultrapasso, né, aquele limite, aquela relação x sobre d de dutilidade, quando ela dá maior que 0,45, eu tenho que procurar ali alguma alternativa se eu não puder aumentar a altura da viga, tá? Mas o que vale aqui então é o seguinte, a soma dessas armaduras, né? Pensando aqui numa viga só a flexão simples, né? Eu nem teria esse daqui, né? A flexão sem armadura dupla. Não pode ter valor maior do que 4% aqui, ó, da área de concreto. 4% da área de concreto. Então, pensando de novo aqui na nossa viga de 12 por 30, eu não posso ter maior do que, ó, a nossa área de aço máxima aqui. A nossa área de aço máximo vai ser, então, 4%, né, de 12 vezes 30, que daria aqui, então, 12 vezes 30, só para a gente ver essa continha aqui. Opa! 4% aqui, vezes 12 vezes... Eita, calculadora. Ó, eu não poderia ter uma área de aço superior a 14,4 centímetros quadrados. E, obviamente,
Mesmo que para eu chegar a ter isso daqui, eu tenho que atingir as condições de ductilidade, tá? Eu tenho que ter toda aquela parte lá. Por isso que ela considera a soma da armadura de tração aqui embaixo, mais uma armadura de compressão que a gente vai adicionar aqui em cima, que a gente vai estudar a armadura dupla. Então, o somatório da área de aço que tem aqui não pode ser superior a 4%, tá? Dificilmente vai acontecer isso aqui, tá? Se chegar a acontecer isso aqui, sinceramente, muda a viga, muda a altura, faz alguma coisa para alterar, porque vai estar com uma taxa de aço muito grande, tá? Beleza. Outra consideração que nós temos em termos construtivos é a nossa chamada aí, que a gente vai ver agora, a armadura de pele, tá? O que é essa armadura de pele? Ela é uma armadura que a gente vai usar, para poder aqui trabalhar, deixa eu colocar aqui, ela vai ser usada principalmente em vigas onde a altura aqui da viga, tá? Seja essa altura aqui, ó, seja aqui maior, tá? Maior ou igual aqui a 60 centímetros, tá? E o BW aqui não vai importar muito. O que é essa armadura de pele ou armadura de costela? Basicamente é o seguinte. Aqui nós temos, então, teria aqui, deixa eu desenhar aqui, os nossos estribos aqui dentro da nossa viga, né? Feitando os cobrimentos, ficou meio feio aqui. Aqui embaixo eu teria a nossa armadura aqui, ó, longitudinal, né? Teria uma armadura longitudinal aqui, tá? E como essa altura aqui é muito grande, existe uma tendência de, na lateral aqui dessa nossa viga, ocorrerem fissurações, tá? Ocorrerem fissurações, devido aos esforços de tração que está atuando aqui. Imagina que a nossa linha neutra está passando, sei lá, por aqui. Assim ou... Não, por aqui não, né? Um pouquinho mais acima. Né? O que a gente faz então? A gente calcula uma armadurazinha que vai ser colocada então, aqui, ó, lateralmente a nossa viga, tá? Lateralmente a nossa viga. Então a gente calcula essa armadura, que é chamada de armadura de pele ou armadura de costela. É importante salientar e é importante frisar que essa armadura ela não tem muita função estrutural. Até ela pode ter uma contribuição e tudo mais, mas a função dela é evitar a ocorrência de fissuras na lateral aqui da nossa viga. Muitas vezes, vocês vão ver, né, e o que o pessoal às vezes faz em obra, é até para a gente ver o que é um desperdício de dinheiro, porque essa armadura aqui que a gente vai colocar lateralmente, normalmente ela é de um diâmetro bem inferior, tá? A gente pode usar aqui um diâmetro de 6,3 milímetros, de 5 milímetros, de 8 estourando, tá? A gente não vai ter uma armadura de pele, de costela, com um diâmetro muito alto, por exemplo, igual uma armadura de flexão aqui com 12 milímetros e meio, né? 16 milímetros e tudo mais, tá? Então, ela é uma armadura que ela tem função de evitar fissura. Às vezes, em algumas situações, vocês podem ver em obras correntes por aí, o pessoal fazer um treco, né? Fazer um negócio assim, ó. E aí em alturas superiores a 60 centímetros. Ah, só um adendo, a norma fala altura maior ou igual a 60. Porém, por recomendação prática, a partir de, tá, H maior ou igual a 50 centímetros, já é bom colocar, tá? Já é bom colocar para evitar essas fissurinhas que podem acontecer. Então, a norma, obrigatoriamente, maior ou igual a 60. Mas, recomendação prática da vida aí, no mínimo, a partir de 50 centímetros já tem que colocar. Agora, o que vocês vão ver que é muito errado, que às vezes o pessoal faz, se é constantemente a gente pode ver em obra, é o seguinte. O pessoal tem uma viga que nem é tão alta assim, né? Nem é tão alta assim. E aí, vamos desenhar essa viga aqui. Vou fazer aqui os estribos, tá? Só para a gente fazer uma representação, vocês verem o que o pessoal faz. Imagina que eu tenho uma viga aqui, que essa altura aqui, ó, é de, vamos lá, 40, tá? 40 centímetros. E aqui embaixo, 14, né? 14. O que o pessoal faz? O pessoal vem aqui, né, na obra, taca-lhe aqui duas barras aqui, né? Vamos pensar que é duas barras de 10 milímetros aqui, ou de 12 milímetros e meio. Aí coloca duas barras aqui do meio, que não é a armadura de costela, tá? É barra mesmo, que eles, na ideia deles, na mente deles, eles estão reforçando essa viga. E vem aqui em cima e coloca mais duas barras aqui.
Muito comum. Comum demais ver isso daqui. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Essas duas barras que estão aqui, ó, essas duas barras que estão aqui, fala para mim, que função estrutural que essas barras têm? Essas barras bem no centro da viga, bem aqui próximo, por exemplo, onde pode estar passando aqui, ó, a nossa linha neutra. Aqui na linha neutra não tem esforço nenhum. Então, quanto mais próxima a minha barra estiver da linha neutra, menor ela vai estar contribuindo com a nossa resistência. Então, nesse caso, a armadura que o pessoal faz, até sem cálculo nem nada, né, coloca aqui na intenção de tal, a intenção talvez é até boa, talvez a intenção seja ajudar. Mas essa armadura que está aqui, ela só vai estar jogando dinheiro fora, porque essa armadura não vai trabalhar. Essa armadura vai ficar aqui quietinha, tá? Essa armadura não vai trabalhar, principalmente numa viga baixa, assim. Então ele coloca aqui, ó. Aqui ele coloca 2 ferros de 12,5. Aqui ele coloca mais 2 ferros de 12,5. E aqui em cima ele coloca mais 2 ferrinhos lá de 12,5, né? Talvez aqui em cima nem tem momento de fator negativo e ele tá atacando uma armadura alta aqui, foda-se, né? Mas essa armadura que tá aqui, ó, esquece, tá? Essa aqui, caguei pra ela não serve pra nada, tá? Então esse aqui é um desperdício. É um desperdício aí de dinheiro, tá? Então a armadura de pele é a armadura para combater fissuração em vigas maior ou igual a 60 centímetros, obrigatório, 50 é bom colocar, tá? E ela é calculada, vamos voltar para os nossos slides aqui então, ela é calculada da seguinte forma. A armadura aqui, ó, por face daquela, né, a viga lá, vamos voltar lá, vai e volta, né, vai e vem. Por face aqui, ó, aqui, de cá é uma face da viga e de cá é outra face, tá? Por face. Ela tem que ser, o valor dela, bem simples, ó, 0,10% da área de concreto da alma, tá? Porque a gente vai ver que a gente tem viga T, como a gente tem viga T, né? A nossa viga T, ela é assim, né? Ficou feio. O que é a alma? A alma é esta parada aqui, né? Então, 0,10% da área de concreto aqui da alma, tá? Então, 0,10 dividido por 100 vezes a área de concreto. No caso, se eu tiver uma viga de 12 ou 14 por 50 ou por 60, eu vou multiplicar isso aqui então pela área de concreto que a gente está tendo, tá? Então é isso. Essa é a armadura de pele que nós, obrigatoriamente, a gente tem que colocar em vigas maior que 60. Mas recomendação prática, a partir de 50 já coloca, repetindo que ela é uma armadura para combater a fissuração. E aí, como que tem que ser essa distribuição dessas armaduras aqui na nossa viga, tá? Na nossa viga. O ideal é que o espaçamento aqui, ó, percebam, entre uma barra e outra, dessa que nós vamos colocar, ele seja aqui menor ou igual, então, a 20 centímetros. A distância entre uma barra e outra, beleza? Para poder, como é uma armadura para evitar fissura, quanto mais próximo a gente tem as nossas armaduras, menor a tendência de correr fissuração, tá? A gente vai ver isso lá mais para frente, que existe uma região de envolvimento aqui do concreto, que se estiver muito longe uma da outra, a tendência de correr fissuras é maior. E ainda, como é uma armadura para combater fissuras, é muito melhor que essa armadura que ela seja de um diâmetro pequenininho, né? 6,3 milímetros, 5 milímetros, no máximo 8 milímetros aí, tá? Para que elas possam ficar uma armadura mais próxima uma da outra e cumprir melhor o seu papel, ok? Beleza? Beleza, tranquilo. Então, armadura máxima, armadura mínima, né? Armadura de pele. Requisitos construtivos a gente sempre tem que ter. Outra coisa que a gente tem que se atentar, que nos exercícios a gente não preocupou muito, né? Que a gente calculava lá uma área de aço lá e fim, né? Que a gente estava numa parte mais inicial. É que nós temos que preocupar que a gente tem que garantir que a nossa armadura ali, garantir que na nossa armadura, a gente vai ter, então, a gente vai ter condições de concretagem, tá? A gente tem que ser, o nosso projeto tem que ser executável. Então, a fim de garantir que o concreto ele penetre com facilidade dentro da forma e envolva completamente as barras de aço, a NBR 6118, a nossa norma de concreto, né, no seu item 18.3.2.2, ela estabelece os critérios de espaçamento livre mínimo entre as faces das barras longitudinais, tá? Tem uma figura mais à frente no próximo slide que a gente vai ver. O que é isso? A nossa viga, a gente tem aqui uma viga, né? A gente vai ter aqui o estribo e a barra aqui. Eu tenho uma barra aqui e uma barra aqui.
Eventualmente, nós vamos estudar que eu posso, às vezes não cabe aqui, eu tenho que alojar barras em camadas acima aqui. A gente vai ter, então, que garantir que exista um espaçamento entre essas barras aqui, ó, aqui na horizontal, que a gente chama de AH, e um espaçamento, quando necessário, aqui entre as barras verticais, que a gente chama de AV, para garantir as condições de concretagem. Aqui, ó, tem que passar pelo menos a pedra do concreto, né? A brita. Parece óbvio, mas agora eu vou tentar mostrar imagens para vocês em que não passa nem fio de cabelo ali, então como é que vai concretar? E aí a norma fala para a gente quanto que tem que ser esse espaçamento horizontal no mínimo que a gente tem que garantir na nossa viga. O espaçamento horizontal mínimo ele é dado então por o maior valor entre 2 centímetros, o diâmetro da barra longitudinal, que é essa barra aqui, ó, de flexão, seria essas barras aqui, né, as barras de flexão. Então, maior do que o diâmetro da barra. Se eu estiver usando, por exemplo, uma barra de 16 milímetros, tem que ser maior ou igual ao diâmetro, pelo menos o diâmetro dela. Ou ainda 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, né? O nosso concreto ele é feito com brita 0, brita 1, brita 2, brita 3. Então, esse valor vai depender. Por exemplo, a brita 1 ela tem um diâmetro máximo, né? O máximo diâmetro que a brita 1 tem é de 19 milímetros. Então, se o meu concreto for ser executado com a brita número 1, eu tenho que multiplicar aqui, então, 1,2 vezes 19 milímetros. Vou pegar o maior valor e vou ter que garantir que na minha armadura existe, então, pelo menos esse espaço mínimo aqui entre uma armadura e outra. E o espaçamento vertical, né? Às vezes, então, ó, eu vou calcular, vou determinar uma quantidade de barras e não vai caber aqui embaixo. Para garantir esse espaçamento, a gente vai ter que jogar isso aqui para uma segunda camada. É sempre bom evitar, a gente vai ver isso porque depois, mas na necessidade a gente pode jogar isso para uma segunda camada, tá? E aí eu tenho que ter outro espaçamento que é o vertical aqui, que é dado então pelo maior valor entre 2 centímetros, o diâmetro da barra, ou 0,5 aqui o diâmetro máximo do nosso agregado, ok? Então a gente tem que garantir isso sempre nas nossas edificações. Então tá aqui, ó, essa imagem aqui mostra muito bem isso, né? Aqui tá a fórmula. Aqui eu coloquei uma tabelinha para poder ajudar aí, né? Ó. Brita 0, o diâmetro máximo, o diâmetro dela vai de 4,9 a 9,5 milímetros. Então o diâmetro máximo é esse. Brita 1, ó, diâmetros ali entre isso e isso. Então a gente adota o máximo, 19, brita 2, 25 e brita 3, 38. Brita 3 já não começa a ser muito usual nessas estruturas de concreto convencional, não. Brita 1 e brita 2, geralmente, na maioria dos casos, nós vamos adotar então a brita 1. E aqui a gente tem então, né, ó, aqui ó, eu tenho o cobrimento, eu tenho o diâmetro do estribo aqui e a nossa armadura vai estar alojada aqui dentro, né? Então, percebam ó, que na hora de eu fazer a conta, eu tenho que descontar aqui o cobrimento da armadura. Esse cobrimento a gente já viu lá atrás. Como que eu determino o cobrimento, professor? É com base na classe de agressividade ambiental da minha obra. Se ela está inserida numa região com alta classe de agressividade, com uma baixa, média, moderada, essa avaliação quem faz somos nós, e nós olhamos naquela tabela da norma que a gente já viu lá nas primeiras aulas, tá? Aqui, ó, o diâmetro longitudinal é o diâmetro da barra, e aqui esses espaçamentos. Aqui ele colocou como é, né? A ou E, espaçamento horizontal, vertical. O importante é entender que é o espaçamento aqui, ok? Beleza? Então a gente tem que sempre garantir isso, tá? Vamos lá, agora vamos pensar aqui que mesmo garantindo isso, se eu tiver agora, imagina que eu tenho uma viga sujeita a um momento fletor negativo. O momento fletor negativo traciona as fibras superiores, correto? Então, o momento fletor negativo, o meu aço principal, meu aço de tração, ele vai estar posicionado então, aqui ó, ele vai estar posicionado aqui na nossa viga, na parte superior. Se o momento fletor é negativo, ele vai estar posicionado aqui, beleza? E aí eu entupo aqui de aço, tá? Nesses casos, a gente tem que pensar ainda lá na obra, na hora da execução, tá? Por quê? Porque de repente, aqui, ó, esse valor vai estar sendo atendido, mas para a execução vai ficar inviável. Como assim vai ficar inviável? Imagina que na hora da execução, o pessoal vai fazer a vibração desse concreto, o adensamento. O que tem que entrar aqui? Tem que entrar a agulha do vibrador, tá? Normalmente, a agulha média, o diâmetro de um vibrador, tem em torno de 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Então, numa situação hipotética em que eu esteja usando brita 1,
tá? Vamos pensar numa situação hipotética que eu esteja usando brita 1. O espaçamento horizontal aqui, ó, pela norma, ele tem que ser aqui, então, ó, 2 centímetros, ou o diâmetro da barra, ou 1,2 vezes 19. Vai ser, então, de 2,28 centímetros, tá? Para uma armadura aqui pequena, de 10, 12 milímetros e meio. Só que, se eu deixar só 2,28 centímetros, esse vibrador não vai entrar, tá? E aí, a não ser que eu esteja usando um concreto autoadensável, e aí beleza, tudo bem, o meu concreto vai se adensar. Mas se eu não estiver usando um concreto autoadensável, eu vou precisar vibrar esse concreto. Então eu tenho que deixar, no mínimo aqui, no caso das armaduras superiores, a armadura negativa, momento fratura negativo, no mínimo então aqui, ó, deixar um espaçamento vertical aqui maior ou igual aqui no mínimo 5 centímetros, para garantir que eu vou ter condições de concretagem. Eu até coloquei aqui, ó, lembre-se, papel aceita tudo, mas nem por isso vai estar executável. A gente tem que, quando a gente está fazendo o projeto, a gente tem que pensar lá na hora da execução. Isso que eu estou colocando aqui no papel, por mais que esteja certo, lá na hora da obra, a gente vai conseguir executar isso? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nessas situações, beleza? Olha só essa foto aqui, ó, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Olha esse treco, tá? Olha essa armadura aqui, tá? E aí, na hora de concretar, de quem que é a culpa? Isso aqui não é uma obra que eu fui já. Tem engenheiro, né? Mas tá certo isso daqui? Como que vai concretar isso daqui? É outra pior aqui. Aqui, olha essa armadura aqui, bem numa região aqui que o pessoal resolveu emendar. Não tá passando nem Wi-Fi aqui, quem dirá concreto, quem dirá a brita. Então, provavelmente, né, isso aqui foi concretado dessa forma, até eu estava no dia de concretar isso daqui, certeza que ficou cheio de bicheira aqui nesse concreto. Por quê? Porque não passa. Como que o vibrador vai entrar aqui dentro, gente? Pode ser que entre um pouquinho de concreto aqui, mas não vai ter a mesma qualidade, tá? De quem é a culpa disso aqui? Do engenheiro que detalhou essa porcaria desse projeto aqui, porque isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo, tá? Se tá no papel isso daqui, pode jogar, amassar e jogar fora, tá? Sinceramente, tá? Uma situação dessa aqui a gente não pode acontecer como profissional. Então, só para vocês entenderem a importância de quando a gente está projetando, no papel aceita tudo, né? Como eu falei. Mas na hora da execução, né? Aí vira isso daqui. E aí como que faz, né? Então a gente tem que elaborar as soluções mais corretas possível para não acontecer esse tipo de cagada aqui na obra, beleza? Mas então, vamos voltar aqui e dar continuidade aqui, né? Só para vocês entenderem como que funcionam as coisas aí, tá? A gente vê isso, a gente não pode aceitar isso de forma alguma e nem fazer uma coisa dessa. Beleza. Como eu havia falado, né? Em algumas situações, né? Para atender essa questão aí desses espaçamentos, né? Na nossa viga aqui, vamos desenhar um estribinho aqui. Às vezes, eu não vou conseguir colocar, então, se eu tiver, por exemplo, 4, 5, 6 barras para colocar aqui, eu não vou conseguir colocar todas as barras aqui ou lá em cima, porque vai ficar, não vou garantir esse espaçamento adequado. E aí o que a gente faz? A gente muitas vezes elimina, por exemplo, 1 ou 2 barras dessa aqui e joga elas aqui para uma segunda camada. Posso fazer isso? Posso. Sempre que puder, é bom evitar. Mas se não tiver alternativa, a gente pode fazer. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, ser criterioso em relação a algumas coisas, tá? Por quê? Deixa eu abrir aqui o nosso aqui para a gente poder desenhar aqui. Vou apagar isso aqui. Primeiramente, o que acontece? Opa, quero deletar. O que acontece, né? Quando a gente faz isso, vamos pensar aqui numa viga aqui. Vou fazer outra viga aqui. Vamos lá. Quando a gente faz isso, tá? Vamos pensar que está aqui por dentro, né? O que vai acontecer? Eu estou com uma armadura aqui, vamos pensar na armadura com momento positivo, né? Imagina que eu coloco uma camada aqui, uma armadura aqui, né? Uma armadura aqui. Coloquei 3 barrinhas aqui, aí não deu, eu subi mais 2 barras aqui para cima numa segunda camada, certo? Numa segunda camada. Ok. Beleza, fiz isso daqui.
E aí, quando eu faço isso, o que acontece com a minha altura útil? O que era a altura útil? A altura útil não é a distância do centroide da armadura até a fibra mais comprimida? Então, nesse caso aqui, eu passo a ter uma altura útil que vem daqui até aqui, né? Eu passo a ter um D1 aqui. E eu passo a ter ainda uma outra altura útil correspondente a essa segunda camada aqui, ó. Seria um D2. Poxa, agora lascou-se, né? Porque qual que é a altura correta? Bom, aí a gente tem que calcular o centroide dessa armadura. Então, a gente vai determinar um ponto, tá? Que vai estar aqui no meio, sei lá onde ele vai estar, a gente é calculado, em que a gente determina aqui, então, o que a gente chama de YCG, né? Ou HCG, depende do livro, do que o livro vai trazer. Mas a gente tem uma alturazinha que a gente tem que calcular, de forma que o nosso D, então, o nosso D real, aqui ó, a gente vai ter uma coisa chamada de D real, que vai ser a distância aqui, né, desse centroide até lá em cima. Vou pegar a altura, a H total da viga aqui, e vou subtrair deste valor. Tá? E aí o que acontece nesses casos? Quando a gente está começando a dimensionar lá, a gente, nos exercícios, foi dado, tá? Foi dado as alturas úteis. Lembra lá que a gente pegou, sempre deu o valor da altura útil? Ah, calcule a viga e tal, considere D igual a tanto, considere D igual a tanto. Mas não é assim que ocorre, tá? Na verdade, esse D é um chute inicial. Esse D, ele é um chute inicial. Por quê? Porque quando a gente está dimensionando, a única coisa que a gente tem é a viga propriamente dita. Eu pré-dimensiono a minha viga, a gente vai ver sobre isso mais para frente também, mas se eu tenho uma viga aqui de 14 por 40, né, eu só tenho isso, tá? E o que é o D? O D, ele é a distância do centroide da armadura. Então, ainda numa viga, pensando numa viga, ele vai ser um chute. Por quê? Porque a gente vai ter que considerar aqui, eu vou pensar que eu tenho aqui, eu vou pensar que eu tenho aqui, vou até pegar um diâmetro aqui um pouquinho mais espesso aqui. Rapidamente. Nossa, dificuldade. Olha só. Então, eu tenho que pensar aqui na minha viga, até chegar na armadura, eu vou fazer outro triângulo, outro retângulo desse aqui, logo aqui dentro, desse aqui, para ficar aqui. Ficou bem legal aqui. Opa! Deixa. Eu vou ter que tirar o quê? O meu D. Até chegar na minha armadura, a gente tem aqui uma distância aqui, ó. Essa distância aqui, que é o cobrimento, tá? 2,5 cm, 3 cm, depende da classe de agressividade ambiental da nossa viga. Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui que ficou fininha, mas eu tenho aqui, então, o diâmetro do estribo, tá? Diâmetro do estribo. Como que é o seu diâmetro do estribo? A gente calcula, mas inicialmente a gente não é chuta, né? A gente estima. Engenheiro não chuta, engenheiro dá uma estimativa. E eu tenho aqui a nossa barra, que vai estar aqui dentro. Então, eu tenho que pegar metade do comprimento dessa barra aqui, ó. Metade do comprimento dessa barra. E aí, a partir disso, eu calculo, então, eu somo o cobrimento, eu somo o diâmetro do estribo e eu somo metade do comprimento da barra que eu imagino que possa vir a ser a utilizada, né? Dependendo da magnitude do momento, eu penso assim, não, aqui vai dar barra de 10 milímetros, aqui vai dar barra de 12 milímetros e meio. E aí eu pego a altura total aqui, os 40, tiro desse valor aqui e eu consigo chutar o D inicial. Então vamos pensar aqui numa viga de 40, só para a gente desenvolver um raciocínio aqui. Vamos pensar que numa viga de 40 centímetros, eu tenho um cobrimento de 2,5, então 2,5. Eu chute, que eu imagino que eu vou usar um estribo de 6,3 milímetros, então mais 0,63. E uma barra de 12,5 milímetros, então mais 1,25 centímetros, dividido por 2, porque é só até metade dela, tá? Eu teria aqui, então, 3,3, esse trechinho aqui é 3,75. Então, o meu D, a minha altura útil aqui, ela seria, então, os meus 40 menos isso. E aí eu poderia considerar, então, 36,24. O que a gente pode fazer também, ao invés de ficar chutando assim, adotar um valor padrão, médio, tá? De forma que esse valorzinho aqui, que a gente pode chamar ele de D',
Geralmente, ele varia para estruturas usuais e vigas usuais de 3 a 6 centímetros. Então, a gente pode, inicialmente, ao invés de ficar chutando, tentando deduzir qual barra que faz ser, adotar ele aqui, por exemplo, como 4 ou 5 centímetros, tá? 4 ou 5 centímetros. Se eu adoto aqui ele como 4 centímetros, né? Aqui eu vou ter uma altura útil aqui, então, não mais de 36 e pouco, mas só de 36. Estão entendendo o raciocínio? Eu adoto. É o valor que eu adoto. Beleza. Calculei o meu D considerando esse valor aqui, tá? Chegou lá no final, quando eu já dimensionei a minha armadura, e agora eu já sei de verdade qual que é a armadura que vai ter aqui, eu posso verificar se o D que eu adotei inicialmente, se ele está correspondendo ao que está acontecendo na realidade, tá? Então, eu chuto um D, tá? Chuto um D, é um chute direcionado, tá? Considerando então um D' de 3 a 6 centímetros, e eu obtenho um D. No final do meu cálculo, quando eu determinei qual que é essa armadura aqui, o estribo, eu posso vir e checar. Se a minha altura útil, que eu considerei o meu D adotado, for menor aqui do que o D real que está lá, até aqui está... Peraí, voltando aqui, eu fui interrompido, vocês não viram, mas foi. Se o D que eu adotei for menor aqui do que o D real, ok, tá beleza. Agora, se por um acaso o D real que eu encontrei, o D real, tá? O que está de fato acontecendo na minha viga, for menor do que o D que eu considerei, vocês concordam que a minha armadura, então, ela vai estar um pouquinho subdimensionada. Estando ela um pouquinho subdimensionada, eu tenho que voltar e recalcular a minha armadura com o D real da minha estrutura, tá? Com o D real da minha estrutura. Então percebam que tudo é um processo muito interativo. Às vezes eu vou, faço, venho, refaço, porque a gente chuta, estima algumas coisas e no final pode ser que não tenha dado certo. Quando isso acontece com a armadura aqui simples, tá? Simples não, só em uma camada, a chance disso aqui dar boró é muito menor. Agora perceba que quando eu tenho aqui, a partir de um determinado ponto, eu considerei um D aqui, e no final das contas eu tive que adotar aqui uma segunda camada, o meu D real, ele passa a ser então muito menor, tá? Às vezes, nem sempre, tá? Às vezes muito menor do que o D que eu considerei inicialmente. E aí eu tenho que corrigir esse D então, para poder comparar lá com o D que eu adotei inicialmente. E aí como que eu determino esse D real quando eu tenho mais de uma camada, se o centroide está aqui no meio termo entre uma camada e outra, tá? Aí existe uma formulaçãozinha, que é a que está aqui no nosso material, né? O D real, ele é a altura menos o YCG, que a gente viu aqui, ó. O YCG, que é esse valorzinho aqui. E esse YCG, a gente calcula ele, então, através dessa expressão aqui, ó. Não se astucem, ela é bem tranquila. Somatório das áreas vezes o centroide, da quantidade de barras, né, de cada área, vezes o centroide dessa barra, dessa área, dividido pelo somatório das áreas aqui. Vai fazer um exercício depois que a gente vai conseguir aplicar isso, tá? Então, ó, caso a altura útil encontrada seja menor que a altura útil adotada inicialmente para o cálculo da armadura, é necessário recalcular a armadura com o D real e novamente efetuar a verificação. Mas, professor, eu preciso fazer isso sempre? Eu calculei lá, vamos supor que eu adotei um D inicial aqui de 37 centímetros. E eu vi lá que o meu D real que está tendo na minha estrutura, ele é de 36 centímetros. Ele é de 36,5 centímetros. Eu preciso recalcular? Não, tá? O que a gente pode fazer? Para pequenas diferenças de até 1 centímetro, 2 centímetros, a gente pode, de modo geral, a gente pode desconsiderar em vigas de dimensões correntes aí, não havendo então a necessidade de se recalcular a armadura, pois a diferença de armadura geralmente é pequena. Passou disso daqui, eu tenho que recalcular. Então eu tenho que entrar lá de novo na minha formulazinha e recalcular essa armadura considerando o D
real que está atuando na estrutura. Mas, repetindo, se o D que eu adotei ele for só um pouquinho menor que o D real, eu não preciso recalcular, tá? Com diferença de 1 a 2 centímetros. Se ele for maior do que o D que eu adotei, aí sim, muito maior, né? Aliás, se o D que eu adotei for maior do que o D real, também eu não preciso desconsiderar, tá tranquilo, tá? A gente lembra lá atrás que o que mais influencia no dimensionamento de uma viga é o D, a altura útil, tá? Então, repetindo, aquele D que nos exercícios foram dados, a gente estima, tá? Eu posso supor que eu vou ter uma bitola tal no meu estribo, uma bitola tal na minha armadura longitudinal e calcular, ou eu posso simplesmente estipular que ele varia de 3 a 6 centímetros. Eu particularmente, adotar 4 ou 5, tá? Adotando 4 ou 5, dificilmente vai acontecer uma situação igual a que a gente viu, que a gente tem que recalcular, tá bom? Então essa foi uma aula com conceitos muito teóricos aí, né? Alguns critérios de treinamento, mas uma aula muito importante para a gente entender algumas coisas, tá? E aí depois a gente vai fazer um exercício aplicando tudo isso que a gente já viu aqui, tá? Para a gente fazer uma disposição construtiva inicial da seção transversal, considerando tudo certinho, tá? Ficou uma aula um pouco grande, mas eu acho que era necessário a gente ter essa aula para poder explicar isso daqui, tá? Vocês vão perceber que eu vou pegar de agora em diante os conteúdos e vou dar uma mudada na ordem tal qual eles estão na nossa ementa lá, no plano de ensino, para poder, né, eu tentar seguir uma ordem cronológica aqui do que a gente faz no projeto estrutural. Então, eu vou pegar um conteúdo, às vezes, lá da frente, trazer ele aqui para agora, para vocês terem condições de executar no trabalho, e assim eu vou tentando adequar da melhor forma possível, tá? Porque tem coisa que a gente só viria lá no final, mas é uma coisa que precisaria no início. Então, não faria muito sentido, vocês não teriam tempo para fazer o trabalho, beleza? Então, agradeço a atenção, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, podem mandar lá no grupo e tudo mais, tá? Valeu, abraço aí.